Presta atenção nesse vídeo de hoje que eu vou falar de concorrência. E aí, você é uma formiga ou você é um grilo? Não entendeu nada? Então assiste esse vídeo. Salve, empreendedor pet! Ricardo de Oliveira, e nesse vídeo aqui eu vou falar de um tema delicado, um tema que muita gente não gosta muito de falar, de concorrência, né? Porque muitas vezes você não tem uma boa relação com o seu concorrente, muitas vezes você não quer nem saber dele, mas olha, esse cara pode te ajudar ainda mais nos dias de hoje. E agora, a gente estava gravando esse vídeo em 2022, né? Se eu fosse você, eu pegava papel e caneta na mão para você anotar as 5 dicas que eu vou te dar aqui para você se aproveitar do seu concorrente no bom sentido. Primeira premissa desse vídeo é o seguinte: concorrente não é teu inimigo. Concorrente é teu concorrente. E ele não precisa, na verdade, não deve ser seu inimigo. Sabe por quê? Porque os concorrentes você tem que ter próximos de você e não longe de você. Porque aí você sabe melhor o que eles estão fazendo e o que eles estão aprontando para você se precaver e para você lançar coisas, inclusive, antes dele. Vamos lá. Primeira dica que eu vou te dar. Concorrente, você precisa saber qual é o preço que ele está trabalhando. Para quê, Ricardo? Para fazer guerra de preço? Para poder fazer um preço mais barato que ele? Nada disso. Nada disso. Por que você precisa saber qual é o preço que o seu concorrente está trabalhando? Porque você precisa fazer uma relação e uma comparação do preço que ele está cobrando versus aquilo que ele está entregando, comparando com o que você está cobrando versus o que você está entregando. Será que você está entregando mais por um preço menor ou você está entregando menos por um preço maior? Essa é uma relação que é importantíssima e que com certeza o seu consumidor faz na hora que vai comparar você com o seu concorrente. Então você precisa entender, por exemplo, assim, tudo bem, meu preço de ração é mais caro um pouquinho do que o meu concorrente. Em compensação, eu entrego para o meu cliente sem custo e ele não. Em compensação, eu tenho um atendimento melhor e ele não tem. Em compensação, tal coisa e tal coisa. Então, se você tem que ver o que a gente chama de equação de valor. Qual é a sua equação de valor? Não é comparar preço com preço, mas sim aquilo que você entrega pelo preço que você cobra. Seja para produto ou seja para serviço. Serviço fica mais evidente, né? Quando a gente fala assim, o que tem no meu pacote de banho? Meu pacote de banho tem 4 banhos, ganha uma hidratação e uma tosse higiênica. E no dele? Tem 4 banhos, ganha uma hidratação, uma tosse higiênica e um banho de ozônio. Qual é o preço? O preço é igual. Então, bem possivelmente que na cabeça do seu consumidor, a equação de valor do seu concorrente é melhor do que a sua. Então, fique esperto. O que você pode fazer? Você vai copiar o cara e entregar o banho de ozônio também? Não. A forma mais inteligente não é copiar o cara, é inventar outra coisa. Dar outra coisa, prestar um serviço melhor, deixar um ambiente melhor, fazer algo que seja mais agradável para o seu cliente, para ele, mesmo com o seu preço não sendo tão vantajoso, ele preferir você. Quando a gente fala de produto, a gente também tem uma comparação não só de valores. Se você compara preço com preço, dificilmente você vai concorrer, por exemplo, no preço de ração com um grande, se você é pequeno. Então não adianta você falar assim, não, mas o meu preço é mais barato que a Cobase, mais barato que a Pets, que é mais barato que a Pet Love. Possivelmente, se você estiver fazendo mais barato que esses caras grandes, você está perdendo dinheiro. Então, não é pelo preço que você vai concorrer. Você vai concorrer pelo atendimento, pela qualidade da entrega, pela qualidade da tua loja, pelo ambiente da tua loja. Então, você tem que refletir isso, tá bom? Então, preço é importante? Sim, mas o que é mais importante do que preço chama-se equação de valor. Segundo ponto, que também tem tudo a ver com o primeiro, é a qualidade. Qualidade é algo meio subjetivo, né? Mas você pode quantificar de certa forma. O que o seu concorrente é melhor em qualidade do que você? É melhor em qualidade de serviço? É melhor em qualidade de atendimento? Então, entenda que qualidade, apesar de ser algo subjetivo, você pode se comparar ao seu concorrente. Você olha assim, a minha qualidade, a minha loja é mais bonita, a minha loja é mais confortável, a minha loja é mais organizada, a minha loja é mais limpa, a minha loja é mais clara, ou não. A loja do seu concorrente é mais clara, mais bonita, mais organizada. Enfim, você tem que comparar essas duas coisas para você poder entender como é que está a sua competitividade no mercado, falando de qualidade de serviço e qualidade de atendimento. Depois que você comparou uma coisa com a outra, o que você pode fazer? Novamente, você não precisa copiar. Não, então ele colocou um lustre de cristal na loja dele, eu vou colocar o mesmo lustre de cristal. Não.
Como é que você pode fazer para ter uma percepção de qualidade boa e não copiar o seu concorrente, para ser diferente dele? Porque se você começa a copiar o seu concorrente, o que vai acontecer? Você vai ser sempre a cópia e ele vai ser sempre o original. Então, o que você tem que buscar na comparação com o seu concorrente é perceber as semelhanças e perceber onde você pode se diferenciar dele. Não para ficar, você não tem que convergir com ele. De certa forma, você tem que divergir, ir para outro caminho, porque assim você vai ter mais personalidade e autenticidade, que é o que as pessoas querem hoje em dia. Elas querem um ambiente, um negócio que tenha personalidade, que tenha autenticidade, que seja único. O terceiro ponto é fundamental. Ele exige um pouco mais de observação e de estudo, que é qual é o cliente ideal que você tem versus o cliente ideal que o seu concorrente tem. Porque eles podem ser diferentes. Então, às vezes, você está achando que você concorre com A, B ou C, mas que na cabeça do consumidor você nem concorre com ele. Por exemplo, muita gente fala assim, não, porque o meu concorrente principal é a Pets, e o cara tem um pet shop de bairro. O meu concorrente principal é a Cobasi, e o cara tem um centro estético. Gente, Pets e Cobasi, eles têm um outro tipo de público num outro momento de compra. As pessoas vão na Pets, na Cobasi, muitas vezes no final de semana, como sendo um entretenimento, porque a loja é cheia de atrativos, é muito grande, você passeia lá. Você entenda que muitas vezes os momentos de compra são completamente diferentes. No seu pet shop de bairro pequeno, você atende seu cliente pelo nome. Você presta um serviço personalizado, coisa que a Pets e a Cobasi nunca vão fazer. Então, o que você tem que entender é o seguinte: qual é o seu cliente ideal versus o cliente ideal do seu concorrente? Qual é o momento de compra do seu negócio versus o momento de compra do seu concorrente? Quando ele decide comprar de você e quando ele decide comprar do seu concorrente? Isso é um estudo um pouco mais complexo, que eu falei, mas no momento que você começa a entender essa diferença, você começa a valorizar as suas qualidades e não querer imitar o que seu concorrente está fazendo. Tá gostando desse vídeo? Eu sei que você tá. Então, olha, não esquece de deixar seu like, fazer um comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações. Quarta dica: comunicação. Então você já pesquisou o preço, já pesquisou qualidade de serviço, já pesquisou qual é o cliente ideal de cada um. E agora você vai pesquisar como é que esse cara se comunica para divulgar para o cliente ideal as diferenças dele de preço e de serviço. Então como é que esse cara se comunica nas redes sociais? Como é que ele se comunica na fachada? Como é que ele se comunica na mídia offline? Ou seja, ele faz propaganda de rádio, faz propaganda de TV, faz propaganda de jornal, ele faz panfletagem. O que ele faz que você precisa entender para você ou fazer melhor que ele ou seguir um caminho completamente diferente. Ou até pegar algo que ele não faz para você começar a fazer. Daí você vai começar cada vez mais a identificar quais são as debilidades, as fraquezas do seu concorrente para você poder aproveitar e fortalecer aquilo que é fraco nele em você. Então o que você tem que entender é que você tem que sim olhar o seu concorrente e começar a entender quais são as estratégias dele, pelo que ele está fazendo. Pelo que ele está fazendo, você começa a perceber quais são as estratégias. Se ele faz muito tráfego pago ou não, se ele se comunica bem nas redes sociais ou não, porque tudo isso vai ser incremento, vai ser combustível para você fazer a sua personalidade. Novamente, não é para você copiar, é para você entender o que existe hoje, para você fazer do seu jeito melhor ou diferente. Quinto, e aí, gente, esse aqui é para poucos, para raros, porque a maioria não encara o seu concorrente como parceiro. É isso mesmo, o seu concorrente pode ser um parceiro. Uma vez eu estava conversando com um grande empresário do segmento pet, ele me falou da parábola do grilo contra a formiga, né? Então, assim, é claro que o grilo ele é muito maior do que a formiga. É claro que numa briga dos dois, a formiga vai levar um belo pau do grilo. No entanto, o grilo versus uma comunidade de formiga, o grilo leva pau direto. Então o grilo vai lá, deu pau na formiga, a formiga vai lá e chama as amigas dela. Então milhares de formigas contra um grilo, o grilo vai levar pau e daqui a pouco ele sai morto, né, carregado por um monte de formiga, entrando no formigueiro para ser comido. Então você tem que entender que nesse mercado atual, onde os grandes estão crescendo, né, Cobasi, Pets,
Pet Love estão crescendo, isso aí eu já venho falando há bastante tempo. Você tem que se juntar com os seus concorrentes para várias coisas. Por exemplo, uma delas é fazer compras em conjunto, para se fortalecer, se associar a seus concorrentes, fazer cooperativas, fazer associações, fazer grupos de compra, porque é assim que você vai conseguir concorrer com os grandes. Imagina assim, um monte de pequeno reunido batendo na porta de uma fábrica de ração, batendo na porta de uma fábrica de medicamentos. Vocês vão conseguir bastante mais condições do que se você estiver sozinho. Então, o que é ideal para você é pegar o seu concorrente, chamar ele para conversar, chamar outros concorrentes para conversar, para vocês se unirem, para vocês conseguirem vantagens comerciais. E também outra coisa, para vocês não gastarem dinheiro à toa. Vai que você está pensando em fazer uma ação no final de semana e o seu concorrente está com a mesma ideia. E aí o que vai acontecer? Vocês dois vão competir pelo mesmo cliente. Por que vocês não fazem aquele acerto? Olha, cara, eu faço no final de semana, você faz no outro, e o outro faz no outro, e assim por diante. Vocês se acertam e isso fica mais barato para todo mundo. Então, isso é importante você entender. Se associe, fique próximo dos seus concorrentes, porque eles vão te ajudar a combater o inimigo em comum, que é o grande. Depois de tudo isso que eu te falei, tem uma informação muito importante que você tem que levar em consideração. Essa aí você tem que anotar mesmo. Vamos lá. Não é para você ficar fazendo o seu negócio com base nos seus concorrentes. Acho que eu deixei um pouco claro aí nos 5 exemplos que eu dei, mas eu quero te deixar agora muito claro que quem fica olhando o tempo todo para o lado não olha para frente. O seu concorrente é uma das referências que você tem que ter para você olhar se o seu negócio está indo bem ou não. Porém, se ele for a principal referência que você tem, ou seja, se você ficar olhando para o seu concorrente o tempo todo, você não olha para frente e aí você não cresce. Então, não viva de olhar o seu concorrente. Olhe para frente, olhe o que você pode fazer. O seu principal concorrente tem que ser você mesmo, você, o seu negócio. O que você pode fazer no seu negócio hoje melhor do que ontem? O que você pode fazer amanhã melhor do que você está fazendo hoje? Olhe o seu negócio e olhe para frente.